Olá, seja muito bem-vinda na nossa aula. E hoje eu vou te mostrar como que é possível ter mais vendas em um ano do que 99% das confeiteiras têm. Bom, para quem não me conhece, eu sou Jussi Freitas e eu transformei um hobby, era uma atividade que eu gostava de fazer na minha casa, e transformei isso num negócio lucrativo. E hoje eu ajudo outras mulheres a fazerem a mesma coisa, repetir a mesma coisa que eu fiz. Agora vamos falar aqui. Me diz uma coisa. Do fundo do teu coração, ver outras confeiteiras tendo vendas regulares, podendo viver a vida que você deseja, enquanto você está aí patinando sem sair do lugar, ou seja, sem fazer dinheiro. Será que é algo que te incomoda, que às vezes, machuca, te deixa perturbada? Pensa aí comigo e me acompanha aqui no raciocínio. Eu sei que muitas vezes deve passar pela sua cabeça por que que elas conseguem, por que que eu não consigo. Surge aquele sentimento de procrastinação e acaba sendo frustrante, né? Porque você vê as outras executando e você tem aquele sentimento de que você não consegue executar. E acaba que você fica aí meio que perdido, fala assim, gente, por que que acontece isso com os outros e comigo as coisas não deslancham? E muitas vezes você tem um pouco de dificuldade nessa parte da organização financeira, nas estratégias de vendas. E muitas vezes você já ouviu tanta coisa e você sabe o que que você precisa fazer, mas tem algo que você não entende, que te puxa para baixo e você acaba não saindo do lugar. E se eu te disser que você hoje, nesse momento, você está a um passo de ter um plano mastigadinho para fazer realmente as coisas acontecer? Pois é isso mesmo. Eu quero te mostrar aqui um caso da Sueli. Esse caso aqui é o seguinte: a Suela começou na confeitaria tem mais ou menos 3 anos e 7 meses. Vai completar 7, está mais para 4 do que para 3 anos. E ela realmente ela teve assim, muito talentosa, o trabalho dela foi percebido logo onde que ela mora, lá em Chapecó, em Santa Catarina, e ali ela foi ganhando espaço. Porém, ela se deu conta que ela se matava de trabalhar, virava à noite, não tinha final de semana, com a filha pequena, e assim, sem tempo para viver a vida dela, né, de família, com o marido, com a sua filhinha, né? Então, foi pensando assim, desanimando, achando que realmente não valia a pena. Por quê? Porque ela se deu conta que ela se matava de trabalhar, ela não tinha tempo para o mais importante, que era a família dela, e nada de fazer dinheiro, ela não via dinheiro de fato. E foi quando ela entrou, né, para os meus programas e aplicando esse método, ela passou a fazer dinheiro de fato e realmente ter mais tempo para a família. E não só isso, olha, final do ano passado ela realizou o sonho dela, que era comprar um carro, ela finalmente comprou o carro dela, e agora 6 meses de 2023, ela já está com um ateliê dela montado, com todos os equipamentos que foram pagos à vista e também já está contratando. Ou seja, em menos de 4 anos, ela saiu de uma empresa que não faturava o que ela gostava, se matava de trabalhar, já está aí com um carro, que foi no final do ano passado, que ela conquistou isso através do faturamento dela, e agora já está com um ateliê, que é um sonho de toda confeiteira, né? Sair de dentro de casa e trabalhar num espaço próprio, né? E mais, ainda podendo dar oportunidade para alguém, para outra mulher também, levantando outra mulher para que ela também possa realizar os seus sonhos. Isso é muito bacana, não é mesmo? Mas aqui, e aí você pensa o seguinte, né? Voltando às comparações, você fala assim, cara, mas talvez ela conseguiu porque ela tinha rede de apoio, quando você compara com outra pessoa. Não. No caso ali, por exemplo, da Suela, ela não tinha rede de apoio, era ela somente ali para dar conta do trabalho dela, da filhinha dela pequena, não tinha babá, não tinha empregada, e também a filhinha dela não estava na escola. Ah, elas devem conseguir porque parece muito lá no Instagram. Não.
A Suela é uma pessoa, por exemplo, eu peguei um exemplo bem característico, né, para te mostrar aqui. Ela é uma pessoa muito low profile, muito discreta, quase não aparece no Instagram. O que ela coloca no Instagram é algo sempre pensado, direcionado para o trabalho dela. E aí você pensa assim, ah, mas eu não consigo saber o que postar todos os dias para vender. Aí é que tá. É uma coisa que tem que ser direcionada e não é postar aleatória, né? Eu não consigo planejar o que preciso fazer. E ok, isso é comum, muitas pessoas não sabem. E aí que está a diferença de 99% das confeiteiras, que estão aí, ó, batendo cabeça e não tem resultado. Que é a diferença desse 1% que faz talvez um esforço menor e tem um resultado, colhe um resultado efetivo e consegue viver realmente de fato dentro dessa atividade. Porque isso tudo é possível através do método de organização semanal, sempre tendo em mente a intenção do que vai vender naquela semana. Gente, estou com um cachorro aqui doido aqui. Mas paciência, seguimos. Então, o que que acontece? Saber o que você vai vender toda semana, e isso sim, ah, mas eu só faço festa. Ok, mas mesmo assim, você saber o quê? Você ter a tua meta financeira, ter a tua meta de produção. Isso vai te dar clareza para que você faça essa organização semanal do que você quer vender, do quanto que você vai produzir toda semana e das ações que você vai utilizar, seja nos seus canais de venda, seja através do Instagram, tem gente que ainda usa Facebook, seja usando o TikTok, seja usando o WhatsApp, enfim, você sabe exatamente o que você vai fazer nessa semana, na próxima semana e na semana subsequente. É isso que faz a diferença. E talvez você se pergunte, por que, quem sou eu, né, para dizer que criei um método? Gente, eu vou te dizer quem que sou eu. Uma mãe confeiteira com 2 filhos pequenos, inconformada com os resultados financeiros que eu estava passando, com 2 crianças pequenas, maior aperto. Então, eu fui criando um jeito próprio de vender. E acabou que eu repliquei esse método para as minhas alunas, são centenas e centenas de alunas que hoje replicam esse mesmo método. Hoje eu tenho alunas que têm diversas faixas de faturamento. Eu não prometo faturamento para ninguém, é o faturamento que faz sentido para você. Então, eu tenho uma aluna que a meta dela é 5 mil reais, e está tudo bem. Tenho alunas que já foram aumentando, já estão na faixa lá dos seus 10 mil. Eu já tenho aluna que já está na faixa da sua meta mensal, 20 mil reais. E isso é possível com a confeitaria? Sim, isso é possível para a confeitaria. Eu te digo, em 2018, 2019, quando eu ainda estava atuando dentro da confeitaria, esse faturamento na casa de 18, 20 mil reais era o meu faturamento. Então, eu sei que é possível e eu sei que é replicável, porque eu tenho as alunas que comprovam e que fazem esses resultados. Então, por isso, eu sei que esse é um método que funciona. Mas eu estou aqui hoje para falar de você que está aí me assistindo. Eu quero te mostrar a solução, te apresentar a solução para que você seja também essa mulher que vai ter essa regularidade de vendas, para você passar a faturar aquilo que você quiser, que seja 5, que seja 10, que seja 20, o que você quiser. Mas isso é importante, a gente ter um número para a gente poder executar as nossas ações. E lógico, esse número vai depender até de tempo que a gente tem para fazer e tudo mais. E por isso que o planejamento é tão importante. E uma coisa que é muito importante, que não pode deixar, não pode ser esquecido em momento algum, apesar da gente falar em dinheiro, a gente tem que pensar quais são os seus sonhos, quais são as suas aspirações. O que que você anseia? O que está aí dentro do teu coração? Viver do teu próprio negócio, progredindo, montar um teu ateliê como a Suela fez, com os melhores equipamentos, pagando tudo à vista, sem se endividar.
aquela paz de ter venda toda semana para poder honrar todas as tuas contas, honrar todas as suas despesas, você ter paz, né? Você ter tranquilidade, que isso traz tranquilidade, gente. Eu me lembro exatamente quando eu fazia sorteio de boleto. O que que é sorteio de boleto? Eu tinha que ficar escolhendo qual que eu vou pagar essa semana. Não era moleza, não. Então, assim, por isso que eu tinha que criar um jeito de ter vendas regulares, ter um caminho que pudesse me dar essa paz de espírito, até para criar. Por quê? Porque a confeitaria é um trabalho artístico. A confeitaria é um trabalho que sai de dentro do coração. Se você não tem paz para desenvolver a tua criatividade com os problemas que estão em volta, o teu trabalho não flui bem. Você sempre vai achar que você está fazendo algo menos do que você quer. Por quê? Porque a tua cabeça não está boa. Porque você não está de coração aberto para fazer aquilo, porque você está sem paz de espírito. Conta que você tem que pagar. Quantas de vocês sonham em tirar férias com a família e sem se preocupar com o que está parada? Durante muito tempo eu não pude fazer isso. Enquanto que eu não tinha essa regularidade, eu não conseguia fazer isso. Mas chegou um ponto que eu comecei a fazer isso. Eu tirava férias com as minhas crianças. Eu tinha os dias, né? Todo julho eu tirava férias com eles, tirava uma semaninha que fosse para fazer alguma coisa, uma viagem. Lembro tantas vezes assim, a gente foi para o Rio, a gente foi para São Paulo, a gente foi para Beto Carreira, a gente foi para Foz do Iguaçu. Isso era bom demais. Viajar com os filhos é algo que não tem preço, não tem dinheiro, quer dizer, o dinheiro te proporciona, isso é o caminho, mas esses momentos, eles ficam guardados eternamente, registrado ali para aquela família. A gente trabalha, é por isso que a gente tem que buscar resultados para a gente poder viver esses momentos especiais com a nossa família. Isso é muito importante. E isso faz parte da nossa motivação de continuar seguindo, né? Então, assim, isso que é muito importante que fique setado aí na tua mente, porque isso vai muito além simplesmente do que o financeiro, né, proporciona. É também aquela coisa assim interna, né, daquela satisfação de ser reconhecida pela sua profissão, ser respeitada por amigos, por marido. Quantas vezes a gente escuta, né, sobre, ela não deu certo na profissão, aí por isso que ela está em casa. Às vezes não falam diretamente para a gente, mas a gente sabe, a gente escuta isso, sabe que falam da gente, recriminam, né? Estudou tanto para estar aí agora com a barriga no fogão. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Isso dói, isso machuca. Então, por isso que a gente busca esses resultados, resultados concretos, que vêm através do nosso faturamento, também para dar um tapa de luva de pelica em quem não acredita naquilo que a gente faz. Então, isso também são coisas que a gente deseja, não é mesmo? E, e eu sei que às vezes você pensa assim, cara, mas é uma coisa assim, é uma luta, né? Equilibrar trabalho, vida profissional. Eu sei que é bem desesperador também, né? Então, esse desafio de conciliar todas essas atividades da confeitaria, com cuidado com os filhos, com cuidado com a casa, isso realmente, eu sei que é desafiador. Muitas vezes você está ali, você não sabe se você vai fazer o trabalho todo de confeitaria, se você vai limpar uma casa, se você vai fazer, botar roupa para lavar, se você vai varrer a casa, se você vai passar um pano, é uma loucura. Então, só que quando a gente tem esse planejamento das ações que a gente tem que fazer, isso se torna um pouco mais leve. Então, esse sentimento de culpa que você tem de abraçar tantas atividades, não conseguir dar conta de tudo, isso vai ficando mais leve. E isso tem que se dar através de um caminho.
né? Porque hoje, o que que você escuta falar? Ai, não, tem que usar o Instagram, tem que postar todo dia, tem que ser consistente e tudo mais. Mas o problema é o seguinte, beleza, você sabe disso. Só que você nem sabe o que que tem que postar. Te dizem que você precisa fazer stories, tá, beleza. Eu vou colocar ali a xícara do meu café da manhã, a foto do meu doce, isso basta. Mostro minha vida pessoal, não mostro. No final das contas, você não sabe nem o que que você tem que enfiar naquele troço. E às vezes você coloca qualquer coisa. Por quê? Porque não tem aquela intencionalidade. Muitas vezes você acha que você talvez não tenha a receita perfeita, então você fica atrás de receita. Você fica assistindo live de receita, tudo quanto é curso que tem receita nova, você está atrás de uma receita nova. Realmente, ter receitas muito boas é muito importante, lógico, mas às vezes você já tem tudo aí contigo. Talvez nesse momento o que você precise é aprender a vender o que você já tem e depois você vai trazer inovações. Só que não é nessa ânsia de toda semana, toda hora tá colocando uma novidade, ah, não tá vendendo isso, vou colocar isso e assim por diante. Não é assim. Não é isso que vai fazer mudar o teu jogo. Às vezes começa uma segunda-feira, você já está ali no teu café da manhã, você já está desanimada. Porque é mais uma semana que tudo vai se repetir. Por quê? Você naquela pressão de tem que entrar dinheiro, mas você não sabe o que você vai postar, você não sabe o que você vai colocar nos stories, você não sabe qual que é a ação que você tem que fazer naquela semana para promover vendas. Muitas vezes você fica só naquela coisa assim, meu Deus, me ajuda, preciso de dinheiro, que venha mais cliente. Gente, eu sei o que que é isso. Quantas vezes eu fechava os meus olhos e ficava falando: Deus, me ajuda. Se eu não pagar a minha luz hoje, vai ser cortada. Eu passei por isso, gente. Eu passei por isso e eu sei exatamente. Na verdade, eu acredito que você que está aqui me escutando talvez nunca nem tenha passado por isso, e eu espero do fundo do meu coração que você nunca tenha passado por isso. Nesses apertos, sabe o que que já aconteceu comigo? De eu chegar ao ponto de eu receber encomenda antecipada e como faltava coisas dentro da minha casa, como faltava uma compra, eu gastava aquilo. E chegava na semana da encomenda, eu não tinha o dinheiro para comprar os ingredientes para fazer aquela encomenda. Gente, que desespero, porque eu ficava pedindo, implorando para Deus que me trouxesse um cliente com uma encomenda que eu fosse receber para poder pagar os ingredientes para fazer aquilo lá. É uma coisa assim, sabe? É ruim até de falar, mas é a mais pura verdade. Isso é desesperador. Isso é desesperador ter que ficar implorando para Deus que olhe para você. E graças a Deus ele nunca faltou comigo. Mas foi então que eu entendi que eu tinha que, sabe, lógico, depois de muito aperto, não era pedir para Deus que me fizesse colocar um cliente ali que fosse fazer a diferença. Mas, na verdade, eu tinha que aprender a fazer algo que as coisas começassem a ter regularidade e não vivessem nesse inferno constante. Então, esse é meu método. Foi assim que eu criei as coisas, né? E, às vezes, eu me culpava, e eu sei que às vezes você também está se culpando, que você é procrastinador, você sabe o que que você precisa fazer, mas você não faz, só você não faz. Mas, gente, é por isso que eu estou aqui, porque você tem que ter calma, porque a culpa não é sua se hoje você não está fazendo, que você não está fazendo, é porque assim, a gente sabe o que precisa, mas às vezes você não tem orientação exatamente para fazer.
Isso é uma coisa que eu sentia falta agora, né, até nos últimos tempos, nas mentorias que eu faço, para as coisas que eu faço, é entender o passo a passo. O que que eu preciso fazer? Porque é muito fácil em termos de conceito, mas assim, me faz falta aquela coisa assim, tá, beleza, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Tipo soldado. E talvez para você te falte isso, sabe? Você sabe que você tem que postar toda semana, você sabe que você tem que fazer stories, você sabe que você tem que ter uma meta. Tá, beleza, mas e aí? Como que eu coloco isso na prática? E talvez você esteja me assistindo porque é exatamente isso que você quer saber. E eu sei de tudo isso porque eu senti na pele. Ninguém me contou. Eu vivi isso. Exatamente, eu vivi isso. Gente, para quem não sabe, a minha história eu comecei na confeitaria em 2009. Eu ainda era casada, eu ainda tinha um outro negócio. Então, assim, era aquela coisa que eu fazia, as coisas da confeitaria quando eu queria, no momento que eu podia, só dia de semana, tal, aquela coisa. Só que final de 2012 para 2013, eu me separei, o meu negócio faliu, o meu outro negócio, e eu me vi ali com duas crianças, sem rede de apoio, sem poder trabalhar, diante de uma crise internacional. Então, todas as empresas de comércio exterior do Espírito Santo quebrando, eu não tinha emprego, não conseguia emprego. E foi assim que eu precisei transformar a confeitaria nesse hobby. Foi vivendo esse perrengue, nessa luta de cuidar de casa, cuidar de criança, aquela loucura. 3 e 5 anos a idade dos meus filhos. Era uma loucura. Eu não dormia. Muitas vezes eu acordava na quarta-feira para ir dormir no sábado, no domingo. Hoje, quando eu olho para trás, eu não consigo imaginar como que eu fiz isso. Eu aguentei isso tanto tempo. E chegava na segunda-feira, eu repeti esse processo que eu já falei para você, desesperada, maluca, rezando, chorando o tempo todo, querendo que Deus me salvasse, me trouxesse um cliente para eu poder resolver o problema daquela semana. Era aquela velha história. Eu vivia apagando incêndio diário. Eu não conseguia pensar para frente. Então, tudo isso que eu estou te contando aqui, eu não sei através dos outros, eu sei através da minha vivência. Eu senti na pele. Eu sei o quanto que dói você não ter resultado e você ter 2 filhos para você pagar a escola, para você dar saúde, para você garantir os direitos básicos dessas crianças. Eu sei o que que é isso, muito bem. Então, se você está na hora, se você quer resolver isso, você quer ir para frente, você quer sair dessa coisa o tempo todo que você está vivendo, você tem que fazer o que eu fiz. Parar de pagar incêndio, né? Enxergar aquele trabalho como realmente um negócio. Aquilo não era mais uma brincadeirinha. Todo negócio que quer evoluir, que quer ter previsibilidade de faturamento, que quer ter lucro, precisa de planejamento e esse pensamento estratégico. E é isso o que eu faço dentro dos meus métodos que eu ensino para as minhas alunas. Planejamento e pensamento estratégico. A gente só vai executar naquela semana tudo com intencionalidade. Quanto que eu quero vender, o que eu quero vender, e a partir disso, dessa meta, é que eu vou fazer as minhas ações. É assim que eu vou desenvolver a minha comunicação. O que que eu vou postar hoje? Qual que é a ênfase que eu vou dar? O que que eu vou trazer para os stories? O que que eu vou desenvolver? O que que eu vou trazer lá dentro da comunicação que eu tenho?
lá no WhatsApp, vou usar uma influenciadora, não vou usar. Tudo vai depender dessa minha intencionalidade, que nada mais é do que isso, gente, planejamento e pensamento estratégico. E é por isso que esse método funciona. Por quê? Porque você trabalha com a meta financeira e de produção. E quando a gente tem uma meta financeira, gente, a gente está focada em cima daquilo, você não vai sossegar. Porque quando você começa a intenção só pedindo para Deus prover, porra, Deus, coitado, né? Ele vai tentar te ajudar ali naquilo que você está pedindo. Mas só que muitas vezes você nem sabe o que você está pedindo, às vezes você está pedindo só para conta de luz, só para o ingrediente que você precisava, que era o meu caso. Deus ajuda, com certeza que ele ajuda. Se ele não ajudasse, eu não estaria aqui em pé e falando com você. Só que a gente tem que achar um caminho para o nosso negócio, um caminho real. Essa meta financeira, através do quê? Qual que é o teu custo pessoal? Qual que é o custo do teu negócio? Então, essa meta financeira não é algo tirada do sovaco, é algo real, palpável. Qual que é o meu custo de vida? Qual que é o meu custo de negócio? Essa meta, ela, para você é uma, para mim é outra, para a Sueila é uma, para a Renata, para a Tânia, para a Valquíria, qualquer que seja ela, cada uma tem o seu número, e não sou eu que vou determinar. Isso depende da tua realidade. Você vai definir o que você vai colocar lá no teu Instagram de acordo com o que você vai vender cada semana. Digamos que você vende diversos tipos de bolo. Qual que, por exemplo, assim, em breve a gente vai ter a semana do chocolate, vai ter o dia do chocolate, dia 7 de julho, por exemplo. Pô, vou fazer uma semana inteira de ações voltadas para o chocolate. Entendeu? E da onde que eu te fui tirando essas ideias? Do que acontece dentro do comércio. As lojas, todo mundo faz isso. E por que que a gente não faz? Nós temos que aprender a fazer isso. Outra coisa, começar a se organizar para datas comemorativas com mais tempo e sem atropelo. Gente, segundo semestre, a gente tem um monte de oportunidades de datas comemorativas. Só que se você não se organiza, você não se planeja, o que que vai acontecer? Você sempre está atropelada e você não usufrui dessas datas. Natal, para você ter um bom Natal, minha amiga, você tem que começar a planejar isso no máximo final de setembro. Senão você não vai ter um bom Natal. Ai, Jússi, mas no ano passado eu faturei 10 mil, 15 mil e fazendo tudo em cima da hora. Pois é, em cima. Mas e se você tivesse feito com planejamento, talvez você teria feito 20, 30 mil? Como eu tive várias alunas que fizeram. Eu tive aluna que faturou 40 mil reais no Natal. Isso. No final de setembro, ela já estava se organizando. Então, aí que está a diferença de quem tem resultado e de quem não tem. E esse é o 1%. Utiliza esse planejamento. Por quê? Porque o planejamento, ele te dá mais tempo de executar as tuas ações, diminui a tua ansiedade. Quando diminui a tua ansiedade, você fica mais o quê? Mais criativa, um pensamento mais racional para você seguir os projetos que você tem do teu negócio. As ações não são difíceis, inclusive, elas são ações que são repetitivas. E o que que acontece quando a gente repete várias e várias vezes a mesma ação? Você vai ficando cada vez melhor, como uma receita de bolo, uma receita de biscoito, como você fazer o teu chocolate. No começo era difícil, no começo não saía tão bom, mas você foi repetindo e repetindo e repetindo e repetindo, e você foi ficando cada vez melhor e mais rápida.
É por isso que esse método funciona. Porque, inclusive, você vai testando o seu público, a sua audiência, você vai começar a ver o que que funciona. Aqui eu quero te dar mais exemplos do que o método é aplicado. Aqui eu tenho a Jéssica. Isso daqui, ó, foi um faturamento de uma semana. Uma semana. Antes, inclusive, quando ela cita aqui a nova estratégia, é porque a gente tinha aumentado a meta dela para 2.000 semanal, só que ela ficou doente, né? Então, por exemplo, isso daqui foi uma semana que ela estava doente, para você ter uma ideia. E foi só venda. Então, seguindo essa estratégia. Aqui, e isso assim, ó, o faturamento da Jéssica, em janeiro desse ano, ele não passava de, de R$ 300 por semana, 300, R$ 500, mil e poucos reais no mês. Isso daqui ela fez numa semana que ela estava doente. Aqui, ó, eu tenho a Nath. A Nath, aqui, ela, nesse post que ela dizia para mim aqui, ó, que ela não conseguia atingir o público certo dela, ela faturava R$ 500 no mês. Quando ela escreveu isso daqui, o faturamento passava de 6.000. A semana passada, eu tive numa reunião com a Nath. A Nath está faturando hoje na casa dos seus 7, 8.000. Isso, assim, que ela está passando por vários desafios. Ela tem 3 meninas, então, duas bem desafiadoras e tudo mais, mas está seguindo, sendo reconhecida no negócio dela. Em breve, ela já quer aumentar essa meta para a faixa dos 10.000. Hoje está na faixa de 8, ou seja, isso daqui já está até desatualizado. A Marta, na pandemia, desempregada, professora universitária, ficou desempregada, começou lá com os biscoitos, cobrava um horror, não tinha uma previsibilidade de faturamento. A Marta está com a loja própria dela. A Marta é uma dessas que hoje está nesse patamar mais alto de faturamento, entendeu? E seguindo adiante. Por quê? Aplica um método para poder colher resultado. Todas elas. E aqui eu te trouxe vários níveis diferentes e não interessa o valor de faturamento delas. O que interessa aqui para você é te mostrar que aplicando um método sistemático, você consegue atingir o faturamento que você quiser. Aqui, como nós estamos sendo aqui, ó, temos várias faixas, vários exemplos, né? Então, assim, fica muito claro que você vê que estratégias validadas, um planejamento, você vai ter um faturamento regular, um faturamento satisfatório. E isso pode ser colhido em muito pouco tempo. Por quê? Porque aquilo que eu falo é a repetição das ações. E todas essas meninas que eu te dei de exemplo aqui, ó, nenhuma se quebrando, trabalhando, virando noite, nenhuma delas. Nenhuma delas entrando nos finais de semana, trabalhando. Todas elas, chegou a determinado horário no dia, lá ali, 18, 17, 18 horas, conforme o caso, algumas pegam as crianças na escola, acabou o dia de trabalho. Essas mulheres vão viver suas vidas, vão cuidar das suas famílias, ter sua noite de descanso como qualquer outra profissional. E não como 99% das confeiteiras que estão aí virando noite, se quebrando de trabalhar. Ou seja, além delas terem uma vida muito boa, qualidade de vida com seus entes mais queridos, elas têm faturamento. Isso é muito bacana. Então, você entende que você aplicar esse planejamento de semana a semana das suas ações, a sua meta financeira, isso vai te levar para outro patamar
e rapidamente, como é o exemplo que eu dei aqui dessas meninas? E o que que eu percebi nos últimos tempos? Que o quanto que é desafiador, apesar de você saber o que você precisa fazer, as confeiteiras colocarem em prática, de fato. Sabe o que que precisa fazer, mas não consegue pegar, ir lá numa planilha e listar as ações. O que que eu preciso fazer? Você se identifica com isso? Claro na tua cabeça isso que talvez isso seja o que esteja te emperrando? Colocar no papel o que você precisa fazer? Ou você já consegue aí se imaginar com todas as ações o que você precisa para fazer em cada semana, aquele passo a passo? Você já está conseguindo visualizar isso? Porque você entendeu que é isso que elas fazem, né? Elas criam a meta financeira, aí elas sabem o que que elas precisam vender em termos de produto, né? Se você cria a meta financeira, você vai saber a quantidade de produtos para alcançar a tua meta financeira. E você vai definir quais as suas ações de venda para poder divulgar esses produtos e alcançar suas vendas. Então, você já se consegue ir se imaginando, listando todas as suas ações, aquilo tudo que você precisa. Qual que é a tua meta financeira semanal, já aplicando esse planejamento? Você já está com ela aí na tua cabeça? Qual é o valor? Coloca isso já. Começa a pensar. Com base no teu custo pessoal, quanto que você precisa todos os meses para cobrir todas as suas despesas e ainda sobrar dinheiro para cobrir as despesas do teu negócio? Qual é o teu valor? Você precisa fazer isso agora mesmo e definir que com isso você vai poder aplicar todos esses planejamentos. E agora eu quero te perguntar o seguinte: imagina se você pudesse contar comigo, com a minha ajuda, para planejar todas as semanas para você faturar aí o que você quisesse, teu 5, teu 10, teu 20 mil, todos os meses. Será que isso facilitaria a vida para você? O que você acha? Me conta. Pensa como que seria uma planilha totalmente preenchida por mim, todos os meses, para você ter a orientação do mês todinho, personalizada de todas as ações para você executar. Será que tua vida ficaria mais fácil? Por isso que eu quero te apresentar esse método que eu estou falando aqui o tempo todo. Eu chamei ele de método MEL. Por quê? Porque ele é marketing, porque a gente vai, né, lógico, colocar esse filho no mundo, divulgar as ações para poder vender. Tem um quê de empreendedorismo, que é essa veia tua empreendedora que tem que ser aflorada, ativada. Tirar essa mulher só da cozinha e trazer a empresária para frente do palco. E a lucratividade, porque está na hora de você botar dinheiro no seu bolso. E é pensando exatamente para quem quer essa ajuda de implementação mês a mês que eu criei o MEL. O que que é o MEL? O MEL, ele vai ser o teu mapa do tesouro, ele vai ser o teu guia, ele vai te ajudar você a cuidar bem do teu negócio e do teu tempo, porque aqui a gente fala muito em cuidar do tempo. Você viu o quanto que eu falei ali de priorização do tempo, né? E não acabar com o teu ânimo, de chegar na segunda-feira você não saber o que fazer. Pelo contrário, você vai saber o que vai fazer toda semana. Por quê? Como é que vai funcionar? O MEL é um programa de um ano inteiro. Gente, um ano. Com aulas mensais, toda última semana do mês, eu vou fazer junto contigo o planejamento do mês seguinte. E sendo que nessas aulas, nessas épocas maiores, como Natal, Páscoa, provavelmente Dia das Mães, também e outras, a gente vai ter encontros extras para definir as estratégias dessas datas que são maiores. Você vai receber
também conteúdos adicionais gravados sobre questões importantes que eu julgar todo mês que precisa de alguma coisa a mais. Tanto é que, por exemplo, para esse mês eu já vou colocar lá uma aula sobre metas e como turbinar os stories, porque é importante a gente trabalhar também com os posts impulsionados, os posts turbinados. Então, assim, o que que vai acontecer todo mês? A gente vai, nesse encontro, nós vamos planejar, preencher uma planilha juntas, com todas as sugestões de ações do mês. Isso vai ser feito para cada semana. Aí eu vou pensar em cada semana, a gente vai fazer junto. Nesse momento ao vivo, você vai ter a oportunidade de tirar dúvidas comigo. Você teria a oportunidade de perguntar, por exemplo, assim: pô, esse produto aqui cai bem nesse mês? Ah, vamos trabalhar a semana do chocolate. Justo, eu trabalho com esse e esse produto. O que que você acha? E eu vou dar o meu direcionamento para você ali ao vivo. E lógico, não posso participar da reunião que é à tarde, às vezes eu trabalho de CLT, tal, alguma coisa assim. Fica tranquila. Vai ser tudo gravado e disponibilizado na plataforma. Você não vai perder nada, né? Aulas gravadas que eu vou colocar também se achar necessário. E outra coisa, né? O poder da comunidade. Nesses encontros ao vivo, você vai estar junto com outras mulheres do país inteiro para você ouvir a experiência delas. Muitas vezes, mulheres que estão em momentos diferentes do negócio e com a expertise dela, com os desafios dela, com certeza, isso vai te ajudar, vai te trazer mais conhecimento ainda. Aqui eu vou te dar um exemplo das nossas ações estratégicas. Por exemplo, o plano para a semana 1, que seria a semana do mês, né? Então, você vai ter aqui tua meta de faturamento semanal, né, quanto que a gente faria, ou seja, aí você vai quebrar ela em diário. Aqui está um exemplo de uma semana, né? Vamos colocar aqui a primeira semana de julho, quais seriam as ações. E a gente vai discutir ação estratégica por ação estratégica dessa daqui. Você vai ter a oportunidade de perguntar para mim quais os produtos que eu acho que você deve colocar. Lógico, eu vou te dar sugestões, quem vai definir é você, mas aqui a gente vai poder trabalhar todas essas questões. Eu vou te direcionar no que você pode fazer para cada ação estratégica dessa. Então, nesse encontro mensal, a gente vai destrinchar o mês todo. Aqui estamos falando só de uma semana, mas eu vou falar com você semana a semana. Aqui, ó, já tem o calendário de todos os encontros que já estão programados para o próximo ano, sendo que o primeiro já começa amanhã, dia 27 de junho. As datas de Natal e de Páscoa também já estão aqui, já estão planejadas. Por quê? Se eu estou falando de planejamento, eu quero que você saiba exatamente quando que a gente vai se encontrar. Você está vendo? É sempre na última semana do mês. Para quê? Para que você possa ter tempo de planejar, a gente vai fazer o planejamento e você vai colocar em prática no mês seguinte. Isso é muito importante. E agora você se pergunta, talvez, mas para quem é esse mel, né? Gente, é para quem às vezes está começando um negócio na confeitaria, mas quer começar esse negócio organizado, já tendo essa garantia de lucro, de tempo de qualidade, para você passar com a família, mesmo que você esteja trabalhando em casa. Se você já é confeiteira, não tem um bom faturamento, né? Ou sente que está ali, como eu dei o exemplo da Suela, trabalhando demais, um pouco resultado, pouco reconhecimento. Se você quer aprender a fazer do seu negócio de confeitaria sua renda principal, muitas das vezes estão naquele período de transição de carreira, né? Então, assim, e precisa ter um direcionamento de como que vai conduzir isso. Muitas vezes está aí justamente nesse dilema. Quero ter uma atividade, quero acompanhar os meus filhos, que muitas vezes vêm para dentro de casa para trabalhar e acaba não acontecendo, né? Porque você não consegue ter tempo. Então, para quem quer isso, para quem quer esse planejamento,
é para você também. Para quem aí já está há muito tempo e está se sentindo perdida, não vê o negócio decolar. Então, o mel é para você também. Resumindo, como que vai ser? Aulas mensais, última semana do mês, com planejamento do mês seguinte, sempre ao vivo, e lógico, vai ficar gravado, disponível na plataforma. Todas esse plano de ação, né, para a gente implementar a cada semana. Eu vou querer saber o que que você está fazendo. A gente vai ter aulas gravadas, complementar, para complementar o plano cada mês que eu julgar necessário. Aí precisa reforçar isso daqui. Eu vou trazer um conteúdo extra, deixar lá gravado. Vai ser nossa caixa de ferramentas, né? O nosso baú de ferramentas. Aula extra para Natal e Páscoa, que já está programado. Provável que a gente vai colocar coisas adicionais. Tira dúvidas na área de membros da plataforma. Então, ali naquele decorrer do mês, você tem dúvida em alguma ação, você vai perguntar lá na área de membros e eu vou te responder pela área de membros, né? Ali os teus comentários. Então, você não vai ficar aí esse mês todo sem suporte. E aí eu te pergunto, quanto que você pagaria para ter esse encontro comigo todos os meses, te guiando nesse passo a passo, no que você precisa fazer no mês seguinte? Né? Quanto que você acha que você pagaria para aprender esse sistema que vai te trazer regularidade para o seu faturamento? E detalhe, você vai aprender e você vai continuar comigo durante um ano todo. Quem sabe, daqui a 6 meses, daqui a um ano, é você que está aí, ó, com o teu ateliê, o teu carro novo, viajando com a família. Por quê? Porque você está aprendendo um sistema que vai te trazer regularidade no faturamento, né? Então, você concorda comigo que hoje, se você fosse contratar um profissional, uma social media para cuidar das suas redes sociais, por exemplo, fazer seus posts, hoje você não pagaria menos do que uns R$ 850 por mês. Isso, num ano todo, nós teríamos R$ 10.200. Eu poderia te cobrar isso, afinal, eu estaria te colocando um planejamento estratégico mastigado, que vai trazer dinheiro para o teu bolso todos os meses. Se eu fosse te cobrar esse planejamento estratégico, eu poderia te cobrar isso daqui tranquilamente, um valor desse. Mas a ideia aqui é que eu não quero que o dinheiro seja um obstáculo para você entrar nesse projeto. Não mesmo. Então, olha só, para você entrar no MEL, você vai. Isso daqui é um programa de lançamento. Você não vai investir ali como se fosse um social media, R$ 850 por mês. Pelo contrário, o investimento vai ser simplesmente de R$ 56,23 por mês. É isso que você vai pagar. Gente, R$ 56,23 é 1,87 por dia. Esse é o investimento que você vai colocar no teu negócio. Se você quiser entrar para o meu hoje, fazer parte desse grupo, tá aqui, ó. Aponta teu celular aqui para esse QR Code ou toca no link aqui embaixo desse vídeo. Faz a tua inscrição agora mesmo, enquanto é tempo. Então, assim, é muito simples. Aponta para o QR Code ou toca na descrição aqui do vídeo, faz a tua inscrição. E nesse momento, eu te digo que você tem dois caminhos para você decidir. Aqui é a tua encruzilhada. Qual que é o primeiro caminho? Eu te orientei aqui o que você precisa fazer. Eu disse que você precisa fazer a tua meta financeira, baseada em quê? Teu custo pessoal, o custo do negócio, e criar um planejamento de semana a semana. Aqui, inclusive, eu te dei um modelo para você fazer esse planejamento, ou seja, eu te dei um caminho. Você pode fazer isso, pegar isso daqui e fazer para você aí sozinho. Você pode fazer. Você tem material suficiente aqui com essa aula para você fazer isso tudo sozinha. Mas no segundo caminho, você é o quê? Você entra para o MEL, você vai receber esse planejamento todos os meses para faturar 5, 10, 20 mil, tudo que você quiser, mas você vai fazer isso
com o meu acompanhamento. Eu vou colocar meu olhar para dentro do teu negócio. Então, se você quer seguir para esse caminho, você sabe que você faz a tua inscrição e você vem comigo e a gente começa essa jornada amanhã. E você sabe o que que é melhor para você, continuar sozinha, fazendo o que não está funcionando, ou aplicar o método, vir para dentro dessa comunidade e fazer parte desse time junto com a gente, né? Então, você que sabe. Eu prefiro sempre andar em grupo com pessoas que têm objetivos, que sonham alto. Por quê? Porque isso me traz motivação. Isso é muito importante. Então, se você quer fazer parte desse time de mulheres decididas a colher resultado, você precisa estar aqui no Mel, mulher. E assim, o nosso encontro já vai ser amanhã, já está agendado para terça-feira, e eu acredito que você não vai querer ficar de fora, né? E hoje é o seguinte, para quem se inscrever através dessa apresentação aqui, você vai ter direito a um encontro bônus no dia 28. Nesse encontro bônus, eu vou fazer um diagnóstico do perfil do Instagram. E qual que é a importância do diagnóstico do perfil? Porque muitas vezes vocês querem vender, vocês querem ter resultado, mas nem o teu perfil ainda está pronto para isso. Então, assim, é por isso que eu quero, isso daqui é uma coisa que é muito importante, então eu vou fazer esse diagnóstico de perfil para quem se inscrever hoje ainda, né? Para quem vai estar comigo amanhã. Então, você precisa garantir essa vaga enquanto é tempo, para você ter direito ao nosso encontro amanhã, todo mundo vai ter direito, né? Mas se você quer garantir o encontro bônus do dia 28, você precisa garantir essa vaga rápido, enquanto você tem tempo para participar desse encontro, tá? Como que você vai fazer? Você chegou aqui nesse link aqui, ou aqui embaixo do vídeo, ou apontou para o QR Code, você vai entrar lá, vai estar lá os dados do checkout. Então, você vai colocar teu nome completo, você vai colocar teu e-mail, repete aqui para confirmar o e-mail para não ter erro, coloca teu CPF, isso daqui a gente precisa para poder gerar nota fiscal, o celular com o teu DDD. Por quê? Porque quando assim que você se inscrever, a gente entra em contato com você. Minha equipe vai te mandar uma mensagenzinha de boas-vindas, é o nosso ponto de conexão, né? E como que você pode pagar? Você pode pagar no cartão de crédito, você pode pagar até em 2 cartões, se for o caso, você pode pagar no Pix. Aqui, se você escolher o cartão, você vai colocar aqui os números, os dados. Aqui você escolhe a quantidade de parcelas. O máximo de parcelas são 12, por isso que eu falei que você vai pagar 56,23 mensais, ou seja, se você resolver colocar em menos parcelas, você paga em menos vezes, com uma parcela maior, fica a teu critério, você que vai escolher. Então, assim que você clicar nesse pagar agora e for efetivada a inscrição, a plataforma, aqui o Wi-Fi, vai te mandar um e-mail que você vai receber os dados de acesso, você vai receber um e-mail meu também de boas-vindas, e automaticamente você vai receber uma mensagem da Larissa também de boas-vindas lá no teu WhatsApp, para você já poder salvar o nosso contato de suporte para qualquer coisa que precise. Então, esse aqui é o caminho. Aí, beleza, entrou lá na área de membros, o que é que você vai ter? Lá, o primeiro módulo, ele está aqui já com o calendário de encontros e o link do Zoom. Esse calendário que eu mostrei aqui na aula para vocês já vai estar lá disponível, né? Então, aqui, para quem nunca entrou no Zoom, já vai estar tudo escrito aqui, tudo direitinho. O link, inclusive, de acesso já está aqui disponível. Sempre vai ser o mesmo link para todos os encontros do ano inteiro. Então, já está tudo lá disponível, embaixo o calendário, o PDF do calendário, que você já pode baixar, imprimir, já está disponível. Essas aulas complementares vão ser liberadas agora no dia 28, você já vai ter essas aulas aqui, ou seja, já está tudo no gatilho, prontinho, te esperando. E se você quiser mais detalhes sobre o meu,
você quer conversar, você quer entender mais. Ah, eu quero mudar a forma de pagamento, eu quero pagar metade no Pix, quero pagar metade no cartão. Enfim, se tudo que tem aqui ainda não é suficiente de informação, aqui embaixo do vídeo tem o link do nosso suporte. Você entra em contato, conversa com a Larissa, que ela vai te dar todas as informações, tudo que você precisa. E se você está decidida, eu já te espero amanhã no nosso primeiro encontro do MEL. Para fazer a tua inscrição, vou repetir aqui, basta você apontar o teu celular para esse QR Code aqui, ou o link embaixo desse vídeo, e eu estou te esperando para a gente ter esse nosso próximo encontro e você ser mais uma com esses resultados de faturar aquilo que você quiser, ter mais previsibilidade e realizar seus sonhos, como as minhas alunas que eu mostrei aqui, trouxe exemplo de apenas 4, mas são inúmeras. E eu quero que você também seja mais um case de sucesso.